Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael de Paula e bem-vindo à segunda aula do nosso curso completo de InfraWorks, onde a gente vai criar uma interseção do zero aqui dentro juntos. E nessa segunda aula é uma continuação da aula passada, onde eu vou continuar mostrando as principais ferramentas que eu utilizo tanto para criar projetos funcionais e até projetos executivos aqui dentro do InfraWorks. Então, bora para a aula. Para eu ligar é aqui. O mesmo se aplica para todas as outros componentes aqui desse navegador de modelos. Aqui são mais camadas da superfície e a gente não vai mexer nisso aqui. Isso aqui é obsoleto. Beleza? Vamos voltar aqui para gerenciar. Aqui em propostas, irrelevante. Aqui em origem de dados a gente usa muito mesmo. Essa aqui é a ferramenta que a gente mais vai usar no InfraWorks quando a gente começar a fazer combinar o AutoCAD Civil 3D e o InfraWorks para fazer esse intercâmbio. É tudo feito aqui por origem de dados, inclusive com outros softwares, Revit, ArchiCAD, enfim, consegue jogar tudo aqui para dentro do InfraWorks e é tudo via origem de dados. Então aqui ele divide, por aqueles mesmos componentes, ele divide aqui, ó, o que é a área de água, são essas áreas aqui que ele criou por padrão. Aí ele apagou. Eu diminuí lá, mas lembra que tinha um córrego? Era por aqui, esse córrego. Área de cobertura, deixa eu ver se tem alguma aqui. Se ele gerou alguma por padrão. Não gerou nenhuma área de cobertura aqui, mas área de cobertura é basicamente a Shura. São as Shuras do AutoCAD. Então isso aqui são as que vêm por padrão. Edifícios são aquelas casinhas. Tudo isso aqui é o que vem padrão pro InfraWorks, tá? E aqui roads, que são as estradas. Essas estradas feias aqui. E railways, que são ferrovias. Não tem nenhuma também. A imagem, que é a nossa ortofoto. E o elevação, que é o nosso terreno. A gente pode controlar tudo isso aqui. A gente pode deletar. Vamos até deletar essas roads aqui, porque elas são muito feias. Então, botão direito, remove. Sim, tudo que tiver de roads que veio importado por padrão do InfraWorks, ele deletou. Tudo mesmo, ó. Não tem mais nenhuma. Se eu fizesse, deletasse a imagem, ia sumir a imagem. Se eu deletasse a elevação, ia sumir toda a altimetria. E assim por diante. Isso aqui a gente usa mesmo, bastante mesmo. Por aqui que a gente consegue fazer a importação de todos os formatos imagináveis. E essa aqui a gente não usa muito. Paleta de estilos. Mais ou menos importante. Aqui tem muita coisa que foi descontinuada do InfraWorks, então tem muita coisa obsoleta aqui. Então, barreiras a gente... isso aqui se resume a blocos do InfraWorks, sabe? Eu não vou entrar muito nisso para não ficar muito extensa nessa aula, mas aqui são, por exemplo, a gente tem nossos bueiros aqui, ó, o nosso material de ferrovia, aqui nossos pipes. São, assim, basicamente blocos do InfraWorks, não são relevantes também. Aqui para fazer um intercâmbio com o ArcGIS. Isso aqui a gente também não vai mexer agora, isso aqui é só quando for de fato a gente trabalhar com o modelo de uma forma avançada, não é o caso agora. Temas do terreno também não é... Isso aqui ele faz um mapa de declividades aqui. Para drenagem isso aqui é muito interessante, na verdade. Se eu for fazer drenagem isso aqui, pô, para você conseguir enxergar bacias, tal, VEG é incrível, né? Não é nosso caso. Esse aqui também zero relevante. E aqui são ferramentas para nuvens de ponto. Tá para sair um vídeo no canal só para nuvens de pontos. E eu também vou colocar uma aula lá no meu treinamento só sobre nuvens de pontos. Vai ficar bem bacana mesmo. Aqui em criar, a gente tem a nossa ferramenta mais importante, que é o componente de estrada. Então, deixa eu criar um componente de estrada aqui, que o componente de estrada é uma estrada. Então, vamos criar já aqui a nossa estrada. Então vamos criar só uma por padrão, daí a gente deixa para criar a interseção mais para frente, mas componente de estrada é como se fosse um alinhamento, então de fato é onde a gente clicando aqui, ele mostra o que a gente vai criar. A gente pode colocar um nome para essa estrada, sei lá, linha geral, só como exemplo. E tem o método de criação, PI ou baseado em elemento. O por PI, você vai clicando, colocando PIs e ele já vai fazendo as curvas ali, ó, tá vendo? Tô clicando, ele vai fazendo. Sempre para finalizar, 2 cliques. Dá 2 cliques e ele criou aqui a nossa estrada. Deixa eu deletar e mostrar como é pelo outro. E aqui, baseado em elemento, é só PI. Então, ele não... ele gera também, só que ele gera só curvas circulares, assim, tá? É horrível. Então, baseado em PI é 1000 vezes melhor. Ele vai fazer a mesma coisa, mas ele só vai... A diferença é que ele coloca uma curva circular junto ali. Criou aqui. Mais pra frente a gente vai ter todos os detalhes aqui na nossa próxima aula. Vai ser só sobre modelando a interseção, então deixar pra ver isso aqui pra frente. Aqui de resto, não é nada disso aqui é relevante. Nada relevante mesmo.
Estruturas. Isso aqui a gente vai colocar nossos viadutos, túneis, se tiverem e tudo mais, mas isso aqui é mais, não é tão relevante agora. Drenagem, a gente não vai fazer nada de drenagem. Eu acho que tem vídeo aqui no canal também sobre drenagem, dá uma conferida. Eu vou colocar também uma aula completa sobre drenagem no InfraWorks lá no meu treinamento. Aqui ambiente, é isso que eu digo, que muita coisa do InfraWorks ela foi descontinuada e ficou por aqui. Basicamente, todas essas coisas aqui servem para a mesma coisa. E eu vou tentar mostrar aqui. Isso aqui são basicamente atalhos para aqueles blocos que eu tinha mostrado. Então, por exemplo, mobiliário urbano. Vamos clicar aqui no mobiliário urbano e vamos achar alguma coisa aqui. Qualquer coisa. Essa caixa aqui de correio. Seleciona ela, 2 cliques. Para colocar, ela vem em caixa de correio. É literalmente um bloco. Vamos deletar. Se a gente vir aqui em acabamento linear, ele abre exatamente a mesma caixa. Então a gente consegue pegar aqui essa caixa de correio, só que ao invés de dar 2 cliques e colocar um ponto único, ele cria, tipo, várias. Então, tipo, é a mesma coisa. O mesmo se repete para pontos de interesse, ele abre a mesma coisa. Área de estacionamento não é importante. Área de cobertura, que é a Ashura, isso aqui acaba sendo mais importante, que isso aqui é, de fato, para você fazer Ashuras no InfraWorks. Então, tanto Ashuras quanto o platô. Ele criou a Ashura, e a gente pode clicar aqui, ó, em forma do terreno, e deixar isso aqui como se fosse um platô. Então, se a gente clicar aqui, ó, e aumentar um pouquinho, ele faz um platô, tá vendo? Deixa eu deixar bem alto, só pra gente conseguir enxergar bem. Olha lá, ele faz um platôzão. Na mesma costa, pra baixo, mesma coisa. Mas, enfim. Isso aqui, todo o resto aqui é basicamente a mesma coisa. Então, assim, o que é de fato importante, o que eu utilizo, foi o que eu dei o exemplo para criar árvores. Então, esse grupo de árvores aqui, não é grupo só de árvores, é grupo de qualquer bloco do InfraWorks, mas é muito bom se você quiser criar áreas verdes, para não precisar colocar árvore por árvore. Você vem nesse grupo de árvores aqui, ó, e eu gosto de pegar essa aqui, que é bem boa. Cadê? Essa aqui, ó. Essa aqui é uma árvore bem boa. Seleciona ela e daí você... Vamos imaginar criar árvores aqui, ó. A gente seleciona toda essa região. E dá 2 cliques para finalizar. Aí, ao invés de colocar árvore por árvore, ele cria todas de uma vez. Aí sim, isso é muito usual, muito útil mesmo. Ele criou aqui centenas de árvores. E aqui o bacana, se você quiser, você consegue ajustar a densidade dela. Você clica em uma árvore, ela vai abrir, vai selecionar a área da árvore. Clica mais uma vez que ele mostra a densidade. Então a gente consegue diminuir, ele diminui a densidade das árvores. Ou a gente consegue aumentar aqui. Acho que agora eu coloquei muita árvore e até travou o negócio. Vamos esperar. Olha lá, criou um monte de árvore. Deixa eu deletar, que isso aqui vai ficar muito pesado, mas entenderam, né? É só a gente controla toda a densidade de árvores por ali. Esperar carregar. Assim, das ferramentas do InfraWorks, essas acabam que são as mais importantes para projetos básicos, para planos funcionais, que é o que de fato a gente vai abranger nesse curso aqui. Tá tudo bem. Até para projetos avançados, projetos executivos no InfraWorks, essas são as principais ferramentas. Aqui em analisar, a gente tem ferramentas interessantes, como é o caso da otimização de perfil. Então, não vou entrar no mérito aqui agora, para não tomar nosso tempo, que não é o foco. Mas essa otimização de perfil, basicamente, vamos imaginar, só vou dar um exemplo para não ficar demorando, não se estender muito nessa aula. Vamos supor que a gente precise criar um contorno, um novo traçado. Então, essa otimização de perfil, a gente vai selecionar a velocidade, raio mínimo, rampa máxima e locais aonde esse traçado não pode passar. Você vai digitar um ponto A e um ponto B. A própria inteligência artificial do InfraWorks, com base no terreno, nas informações que você inseriu, ele vai escolher o melhor traçado. Então, não vou entrar no mérito aqui agora. No meu curso tem aula completa sobre isso, mas agora não é o foco. Mas essa é uma ferramenta muito boa do InfraWorks mesmo. Incrível. Simulação de corredor, não importa. Simulação de tráfego também é bem legal, não vou entrar no mérito. Mas aqui, se a gente tivesse toda a rodovia, a gente consegue inserir os dados da contagem de veículos, e consegue simular o tráfego, consegue simular em horário de pico, horário mais calmo, número de veículos, consegue fazer diversas estimativas para modelar fluxo de interseção. Isso é bem bacana também. No meu curso tem aula completa sobre isso também, mas não vou entrar no mérito. Distância de visibilidade, a mesma coisa.
a gente tem uma interseção, a gente consegue, com base naquela interseção e nas informações que a gente colocou naquele alinhamento, a gente consegue ver em qual momento o veículo ali, o motorista, vai ter a visibilidade para fazer cada movimento. Isso é bom, por exemplo, se tiver uma curva muito fechada, algo do tipo, mais para regiões urbanas é muito, muito interessante. Não vou entrar no mérito. Nada disso aqui é importante. Estruturas também são relatórios que ele tira, bem simples. Drenagem, não vamos entrar também nada em drenagem. E aqui em apresentar e compartilhar é onde a gente cria nossos vídeos, cria imagens. A última aula vai ser só sobre vídeos e imagens. E aqui em compartilhar é onde a gente exporta dados do InfraWorks para outros softwares. Aqui também nada muito interessante, são só como a gente visualizar perfil. Aqui a forma que a gente vai selecionar. O padrão é a gente selecionar aqui com a setinha, mas a gente consegue mudar aqui, selecionar, sei lá, retângulo. Aí a gente consegue clicar, selecionar em retângulo. Basicamente é isso. Aqui no meiatura a gente consegue medir distâncias. Distâncias também do terreno, a gente consegue medir ângulo. Aqui em configurações, nada disso aqui é interessante, a gente precisa usar. Basicamente é isso. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é os modelos aqui. Então vamos imaginar, por exemplo, aqui a gente vai imaginar no dia a dia que você tem um ponto aqui, você precisa dar uma solução para esse ponto, para essa interseção. Então, como o InfraWorks é muito rápido, muito fácil de trabalhar, muito tranquilo de criar projetos conceituais, planos funcionais, vamos imaginar que aqui, para esse mesmo arquivo aqui, a gente quer criar uma proposta com uma diamante, a gente vai, uma outra proposta com uma trombeta, não sei, uma outra proposta com outro tipo de interseção. Então a gente vai criando propostas dentro do mesmo modelo. Então, um material que vem por padrão, mas a gente pode colocar aqui, diamante, escrevi errado. Aí ele vai criar a proposta diamante. Depois a gente criou uma diamante, a gente vai lá e cria uma outra proposta aqui, trombeta. Daí a gente apaga a diamante e cria a trombeta. Ficam várias alternativas dentro do mesmo modelo. E com o modelo aqui pronto, você consegue já ter noção de volume, de pavimentação. Então você já consegue, de uma forma muito rápida aqui, sei lá, quando você estiver bom no InfraWorks, já saber trabalhar com as ferramentas e tudo mais, a cada meia hora você consegue criar uma proposta aqui, de verdade, assim. Então, consegue criar lá 3 propostas para esse mesmo local aqui, e baseado nos relatórios que o próprio InfraWorks vai extrair, você consegue analisar e consolidar qual é que atende melhor a região. E a outra ferramenta interessante é aqui de vista. Então, essa aqui é a vista conceitual, e tem a vista de engenharia, que ela reduz muito o peso do modelo. Então, se o modelo estiver muito pesado, você pode mudar para engenharia, e ela deixa uma visualização mais leve, mostra aqui as curvas de nível e tudo mais. E também tem a vista conceitual. Para essa aula é isso, até me estendi muito mais do que eu imaginava, acabou ficando um pouco longo a aula, mas eu dei uma passada bem superficial no InfraWorks, só nas ferramentas que de fato são importantes. Tem muitas coisas aqui que não são relevantes, então as que de fato são importantes eu passei aqui. E lembrando que eu tenho meu curso avançado de InfraWorks mais AutoCAD Civil 3D no FluxoBIM, curso completíssimo. Eu ensino como combinar o AutoCAD Civil 3D para extrair o máximo dos dois softwares, o AutoCAD Civil 3D e o InfraWorks, combinar os dois para extrair o máximo das ferramentas. Eu crio todo um fluxo BIM, que a gente cria lá todo o nosso CDE, tudo que de fato necessita um fluxo BIM. Eu ensino como criar modelos extremamente realistas, assim, que de fato parecem voos, assim, sabe? De projetos executivos combinando o InfraWorks. Dá uma conferida aqui, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Eu não sei em que época do ano você está vendo esse vídeo. Talvez já tenha, não sei se tem turma aberta. Eu abro pouquíssimas turmas por ano para eu conseguir oferecer um suporte de qualidade para cada aluno. Então, se as turmas estiverem abertas, aproveita, se inscreve. Talvez ela já possa fechar. Se não, vai ter algum lugar para você colocar uma lista de espera. E assim que abrir uma nova turma, eu te aviso. Demais é isso, a gente se vê na próxima aula e tchau, tchau.